No coração de Lisboa, sob o céu cinzento de um outono chuvoso, eu, Ana, corria pelas ruas empedradas do bairro Alto. Meu coração batia descompassado, como se soubesse que algo irreversível estava prestes a acontecer. Ao virar a esquina, deparei-me com Sofia, minha melhor amiga de infância, ajoelhada no chão molhado, o rosto contorcido em agonia, mas ao me ver, ela se prostrou ainda mais e murmurou: "Perdão, Ana. Eu não aguento mais esconder." Essas palavras foram como um soco no estômago. Sofia, a mulher que eu conhecera nos bancos da universidade, sempre tão forte e independente, agora parecia uma sombra de si mesma. Nós éramos inseparáveis desde os tempos de faculdade em Coimbra, onde dividíamos sonhos de uma vida livre das amarras tradicionais portuguesas. Eu, filha de uma família conservadora de Porto, lutava contra as expectativas de casar e ter filhos, enquanto Sofia, vinda de uma pequena vila no Alentejo, carregava o peso de uma mãe devota à igreja e um pai que via o mundo em preto e branco. Naquele momento, sob a chuva fina que borrava as luzes dos postes, Sofia confessou o que eu já suspeitava em noites insones: ela amava mulheres. Não qualquer mulher, mas eu. Eu te amo, Ana. Não como amiga. Como algo mais profundo, algo que me consome. Suas mãos tremiam ao segurar as minhas, e eu senti um misto de terror e alívio. Terror porque nossa sociedade, ainda presa a valores católicos arraigados, via isso como pecado. Alívio porque, no fundo do meu ser, eu sentia o mesmo. Mas o choque inicial deu lugar a uma onda de confusão. Como poderíamos navegar por isso? Minha família, especialmente minha mãe, que sonhava com um neto para perpetuar o nome, jamais aceitaria. E Sofia? Sua família era ainda mais rígida. Seu irmão mais velho, um padre em Évora, pregava contra o que chamava de desvios modernos. Decidi levá-la para casa, um pequeno apartamento em Alfama, onde poderíamos conversar sem olhares curiosos. Lá, sentadas à mesa de madeira velha, Sofia desabafou. Contou como lutara contra esses sentimentos desde a adolescência, como tentara namorar homens para corrigir o que via como falha. Eu rezei tanto, Ana. Fui a Fátima pedir milagre, mas nada mudou. Suas lágrimas caíam no chá esfriando. Eu, por minha vez, admiti minhas próprias dúvidas. Havia tido relacionamentos com homens, mas sempre faltava algo, uma conexão verdadeira que só encontrava com Sofia. A noite avançou em conversas intensas. Discutimos os riscos, o ostracismo social, a perda de empregos, eu como professora em uma escola pública, ela como advogada em um escritório conservador. Mas o amor, esse sentimento proibido, nos impulsionava. Decidimos tentar em segredo. Vamos devagar, eu disse, selando com um beijo tímido, o primeiro que trocávamos. Os dias seguintes foram um turbilhão. Encontrávamo-nos em cafés escondidos, trocávamos mensagens codificadas. Mas a tensão crescia. Minha irmã, Maria, começou a notar minhas ausências. Você está estranha, Ana. Tem alguém? Ela insistia e eu mentia, sentindo o peso da culpa. Sofia enfrentava pior, sua mãe ligava diariamente, pressionando por um casamento arranjado com um primo distante. Uma tarde, em um passeio pelo Tejo, Sofia parou subitamente. E se formos descobertas? O que faremos? Seus olhos, castanhos profundos, refletiam um rio agitado. Eu a abracei, mas no fundo, sabia que o conflito mal começara. Aquela decisão de amar em segredo era o primeiro passo em um caminho cheio de espinhos. A pressão familiar de Sofia intensificou-se quando sua mãe veio visitá-la. Dona Isabel, uma viúva devota, trouxe bolos de arroz e perguntas incomodas. Quando vai se casar, filha? Seu pai, que Deus o tenha, queria ver você feliz. Sofia desviava, mas o stress a consumia. À noite, ela chorava em meus braços, questionando se valia a pena. Eu, por outro lado, lidava com meu pai, um homem tradicional que via a homossexualidade como influência estrangeira. Em uma jantar familiar, ele comentou sobre uma notícia: essas paradas gay em Lisboa são uma vergonha. Portugal está perdendo sua essência. Meu estômago revirou, mas calei-me, traindo a mim mesma. O primeiro confronto veio inesperado.
Sofia, em um momento de fraqueza, confidenciou uma amiga comum, Rita, sobre nós. Rita, chocada, prometeu sigilo, mas o boato se espalhou. Logo, recebi uma ligação anônima. Cuidado com o que faz, Ana. Pessoas como vocês não pertencem aqui. O medo nos uniu mais, mas também plantou sementes de dúvida. Talvez devêssemos parar, Sofia sugeriu uma noite. Eu neguei, mas o dano estava feito. A sociedade portuguesa, apesar de progressos legais como o casamento igualitário desde 2010, ainda carregava preconceitos profundos, especialmente em círculos familiares e rurais. Enquanto caminhávamos pelas ruas de Sintra, sob as sombras dos palácios, discutimos ética. Era certo esconder? Era moral amar assim, contra as normas? Sofia, com sua formação em direito, argumentava: o amor não é crime, mas a sociedade nos criminaliza. Eu concordava, mas o custo emocional era alto. O clímax do primeiro ato veio quando minha mãe descobriu uma mensagem no meu telefone. Quem é essa Sofia que te manda corações? Ela confrontou e eu neguei, mas a semente da suspeita foi plantada. Sofia, ao saber, entrou em pânico. E se ela contar para todos? Naquela noite, sozinha em meu quarto, refleti sobre as escolhas. Amar Sofia era libertador, mas o preço, isolamento, mentiras, era esmagador. O que viria a seguir? Os meses se arrastavam como um inverno eterno em Lisboa. Sofia e eu nos encontrávamos em segredo, mas cada encontro carregava o peso da clandestinidade. Uma tarde, no Jardim da Estrela, ela me puxou para um banco escondido e disse: não aguento mais fingir, Ana. Quero viver isso abertamente. Suas palavras ecoaram como um desafio ao mundo. Mas o mundo contra-atacou. Meu emprego como professora começou a sofrer. Rumores circulavam na escola: Ana é diferente. O diretor, um homem conservador, me chamou para uma conversa. Cuidado com sua vida pessoal. Pais reclamam. Senti o chão sumir. Sofia enfrentava pior no escritório, colegas cochichavam, clientes cancelavam. A pressão familiar de Sofia culminou em uma visita surpresa de seu irmão, o padre João. Ele chegou de Évora, olhos penetrantes, cruz no peito. Ouvi coisas, Sofia. É verdade? Ela negou, mas ele insistiu: Deus perdoa, mas você precisa se corrigir. A discussão escalou, com João citando a Bíblia e Sofia defendendo seu direito ao amor. Isso não é amor, é tentação, ele rebateu. Eu, ao saber, corri para apoiá-la. Encontrei Sofia em prantos no seu apartamento em Campo de Ourique. Ele disse que me deserdará se for verdade. Abracei-a, mas o conflito interno me corroía. Era certo prosseguir, sabendo o dano às famílias? Decidimos confrontar minhas próprias demonios. Convidei Sofia para um jantar familiar disfarçado como amiga. Minha mãe, Dona Teresa, serviu bacalhau com olhares desconfiados. Meu pai, Manuel, perguntou diretamente: vocês duas passam muito tempo juntas. Não é saudável. Sofia manteve a compostura, mas eu tremia por dentro. A noite terminou em desastre quando Maria, minha irmã, encontrou uma foto nossa no meu celular. O que é isso? Vocês se beijando? O silêncio caiu como uma bomba. Meu pai explodiu: isso é uma abominação. Saia daqui, Sofia. Ela fugiu, lágrimas nos olhos. Sozinha com minha família, enfrentei o furacão. É verdade, pai. Eu amo Sofia. Ele me esbofeteou verbalmente: você nos envergonha. Pense na avó, no que dirão na igreja. Minha mãe chorava: por quê, Ana? Podemos ajudar você a mudar. A rejeição doeu como uma faca. Corri para Sofia, que me esperava em um hotel barato. Eles me odeiam agora, eu disse. Ela me consolou, mas o dano era irreparável. Decidimos nos mudar para um apartamento compartilhado em Belém, longe das famílias. Mas a sociedade não perdoava.
No trabalho, Sofia foi demitida sob pretexto de redução de quadro. Eles sabem, ela murmurou. Eu, pressionada, pedi demissão da escola para evitar escândalo. O isolamento nos uniu, mas também nos testou. Brigas surgiram porque não lutamos mais, Sofia acusava. Estou cansada de perder tudo, eu respondia. Uma noite, em uma discussão acalorada, Sofia admitiu: talvez eu deva casar com aquele primo, para agradar todos. As palavras me feriram profundamente. Você me trairia assim? Chorei. Ela negou, mas a dúvida se instalou. O mau Tanocê nos consumia, era egoísmo priorizar o amor sobre a família? Em uma viagem a Porto, tentei reconciliar com meus pais. Meu pai recusou, enquanto estiver com ela, não é bem-vinda. Minha mãe, dividida, sussurrou, eu te amo, mas isso dói. De volta, encontrei Sofia distante. Preciso de espaço, ela disse. O medo de traição cresceu. Segui-a uma tarde e vi ela conversando com uma ex-namorada secreta. É só amizade, ela jurou, mas a confiança abalou. O ponto de virada veio em uma manifestação LGBT em Lisboa. Sofia insistiu em ir, precisamos nos assumir. Relutante, fui. Lá, sob bandeiras arco-íris, nos beijamos publicamente pela primeira vez. Mas um fotógrafo capturou e a foto viralizou. As consequências foram imediatas. Família de Sofia cortou contato. Meu pai me deserdou. Amigos sumiram. Mas algo despertou uma força interna. Vamos lutar, decidimos. Porém, a tensão culminou quando Sofia, pressionada, considerou voltar atrás. E se eu errar? Ela questionou. Eu a confrontei. O amor vale o preço? A foto viral nos expôs ao mundo. Em Lisboa, olhares julgadores nos seguiam pelas ruas do Chiado. Sofia, outrora confiante, agora andava cabisbaixa. Eles nos veem como monstros, ela desabafou em um café vazio. Eu tentava encorajá-la, somos pioneiras em um país mudando. Mas as mudanças vinham com custos. Meu novo emprego em uma ONG LGBT era precário, e Sofia lutava para encontrar trabalho. Ninguém contrata essas pessoas, ela amargurava. O estresse nos levava a discussões constantes sobre moralidade. É certo impor isso às famílias? Uma ligação de Dona Isabel mudou tudo. Sofia, sua avó está morrendo. Venha, mas sozinha. Sofia hesitou, mas foi. Em Alentejo, enfrentou o irmão, você causou isso. A vovó soube e piorou. Culpa a consumiu. Talvez eu deva negar tudo, ela pensou. De volta, Sofia chegou transformada. Eles me fizeram prometer casar. Choquei, você aceitou? Ela negou, mas admitiu dúvida. Para salvá-los da vergonha. A traição pairava. Decidi confrontar minha própria família. Fui a Porto, onde meu pai me recebeu friamente. Volta ao normal, Ana. Discuti, isso é meu normal. Ele rebateu, sociedade não aceita. Saí ferida, mas resoluta. Sofia, porém, fraquejou. Encontrei mensagens em seu telefone para o primo, talvez possamos tentar. A dor foi lancinante. Porquê? Confrontei. Ela chorou para não perder tudo. Mas eu te amo. A briga escalou. Você me traiu emocionalmente. Gritei. Sofia se defendeu, é opressão. Não sei mais o que é certo. Separamo-nos temporariamente, eu voltando para Alfama sozinha. No isolamento, refleti sobre as escolhas. Amar era liberdade ou egoísmo? A sociedade portuguesa, com suas festas religiosas e tradições, nos via como ameaça. Sofia voltou, ajoelhada. Perdão, Ana. Escolhe você. Perdoei, mas a ferida permaneceu.
Decidimos terapia, onde exploramos conflitos internos, medo de rejeição, internalizado preconceito. Mas o drama social intensificou. Uma petição online contra nós circulou, liderada por conservadores. Protejam as famílias tradicionais. Amigos nos abandonaram, exceto Rita, que agora apoiava. Em uma noite chuvosa, Sofia recebeu notícia: sua mãe tentara suicídio. Culpa a devastou. É minha culpa, chorou. Corri para o hospital em Évora. Dona Isabel, fraca, murmurou: por quê, filha? Por que escolher isso? Sofia confrontou: porque é quem sou. O irmão interveio: você a matará. O dilema moral nos dilacerava: persistir ou sacrificar pelo bem maior? De volta a Lisboa, Sofia decidiu: vou embora para poupá-los. Meu coração partiu. Não me abandone. Mas ela partiu para o norte, deixando uma nota: amo você, mas o custo é alto demais. Sozinha, enfrentei vazio. Procurei apoio em grupos LGBT, onde houve histórias semelhantes. Uma mulher, Carla, compartilhou: perdi família, mas ganhei liberdade. Meses passaram. Sofia ligou: sinto falta. Mas hesitava. E se voltarmos, o ciclo recomeça? O conflito persistia. O reencontro veio em Coimbra, nossa cidade universitária. Caminhamos pelos jardins, relembrando. Valeu a pena? Perguntei. Ela respondeu: sim, mas dói. Decidimos tentar novamente, mas com cautela. Porém, uma traição final surgiu. Sofia confessou ter beijado o primo em momento de fraqueza. Foi erro, jurou. A dor me consumiu. Como confiar? O confronto foi brutal, questionando lealdade e ética no amor. A confissão de Sofia sobre o beijo foi como uma lâmina. Em nosso apartamento em Belém, gritei: você me traiu de verdade agora. Ela se ajoelhou, lágrimas escorrendo. Foi pânico, Ana. Perdão. Mas o dano era profundo, abalando a fundação de nosso amor. Decidi espaço. Mudei-me temporariamente para um quarto alugado em Cascais, perto do mar agitado que espelhava minha turbulência interna. Lá, refleti sobre as escolhas: perdoar ou seguir em frente? A sociedade nos pressionava, mas agora era pessoal. Sofia bombardeava com mensagens: eu me arrependo. Vamos consertar. Ignorei, mas o amor persistia. Encontrei Carla novamente, que aconselhou: traição nasce de medo. Avalie o custo de perder ela. Minha família, sabendo da separação, tentou reconciliação. Minha mãe ligou: volte para casa, Ana. Isso foi lição. Recusei: não mudarei quem sou. Sofia, desesperada, confrontou sua família. Em uma reunião em Alentejo, declarou: amo Ana. Aceitem ou percam-me. Seu irmão explodiu: escolha Deus ou isso. Ela escolheu: escolha amor. De volta, ela me procurou em Cascais. Lutei por nós. Perdoei parcialmente, mas impus condições: transparência total. Voltamos juntas, mas tensões sociais persistiam. Uma manifestação contra direitos LGBT em Lisboa nos alarmou. Eles querem revogar o casamento gay, Sofia disse. Participamos de contramanifestação, enfrentando insultos. O clímax veio quando Dona Isabel, recuperada, veio a Lisboa. Quero entender, disse. Sentamos, explicamos. Ela chorou: temi pela sua alma. Mas um vislumbre de aceitação surgiu: se te faz feliz. Meu pai, porém, permaneceu rígido. Em uma visita, discutimos: Portugal mudou, pai. Ele rebateu: não minha família. Saí, mas plantei semente. Sofia e eu crescemos. Enfrentamos preconceito no trabalho, mas encontramos aliados. Uma promoção para Sofia em uma firma progressista nos deu esperança.
Mas uma nova traição ameaçou. Rita, nossa amiga, revelou ter espalhado o boato inicial por ciúmes. Eu te amava, Ana, confessou. O confronto foi doloroso, você nos destruiu. Sofia, furiosa, cortou laços. Traições nos cercam. Mas usamos isso para fortalecer. Em uma viagem à Madeira, reavivamos o romance. Caminhando por levadas, prometemos, enfrentaremos juntos. De volta, o irmão de Sofia tentou sabotar, espalhou rumores na vila. Sofia confrontou, par ou perco você. Ele recuou, mas o dano familiar persistia. Meu despertar veio em terapia, aceite que nem todos mudarão. Sofia concordou, pagamos o preço, mas ganhamos liberdade. O conflito final surgiu quando Sofia recebeu proposta de emprego em Espanha. E se formos? Novo começo. Hesitei, e famílias? Decidimos ficar, lutar aqui. Em uma noite estrelada no castelo de São Jorge, nos beijamos, simbolizando resiliência. Mas questões permaneciam, o amor justifica tanta dor? Os anos se seguiram com altos e baixos em Lisboa. Sofia e eu construímos uma vida, casando em uma cerimônia discreta no registro civil. Amigos progressistas celebraram, mas famílias ausentes doeram. Eles virão, Sofia otimista disse. Mas a realidade bateu. Minha mãe adoeceu e em Porto confrontei meu pai, deixe-me vê-la. Ele cedeu relutante. Dona Teresa, fraca, sussurrou, seja feliz, Ana. Um passo para a reconciliação. Sofias mãe, Dona Isabel, visitou eventualmente. Ainda rezo por você, mas abraçou. O irmão permaneceu distante, mas o tempo amoleceu. Profissionalmente, prosperamos. Eu liderei projetos educativos sobre diversidade, Sofia defendeu casos LGBT. Mas preconceitos sociais persistiam, olhares em restaurantes, comentários online. Uma crise veio quando adotamos uma criança, sonho nosso. Processo árduo, oposições conservadoras. Casais como vocês não deviam, ouvi. Lutamos, vencemos, mas o stress testou. Sofia, em momento de dúvida, questionou, valeu tanto sacrifício? Respondi, sim, por nós. Traições passadas cicatrizaram, mas lições permaneceram. Confiança é frágil, escolhas têm preços. Em uma reflexão no mosteiro dos Jerónimos, pensei nos caminhos. De o que inicial à resiliência, pagamos com lágrimas, mas ganhamos autenticidade. A sociedade portuguesa evoluía, mais aceitação, mas bolsões de resistência. Nós, pioneiras, inspiramos outros. No fim, sentadas no mirador da Senhora do Monte, Sofia disse, escolheria tudo de novo. Concordei, mas ponderei o custo. E você, leitor, acha que o amor justifica trair expectativas familiares e sociais, ou o dever moral prevalece?